Como dizer não sem fechar portas? Esse é um tema muito relevante no mundo da liderança. Afinal, quem diz sim para tudo, angaria problemas. E quem diz não de qualquer jeito, angaria problemas ainda maiores. Mas como conquistar o equilíbrio? É sobre isso que nós vamos conversar no nosso Drops de Liderança de hoje. Se é a sua primeira vez no canal, já te convido a se inscrever, também ativar o sininho das notificações e deixar o seu like se você curtiu o conteúdo. Toda semana tem vídeo novo, sempre sobre gestão ou liderança e de uma forma pocket, rápida e objetiva. Vamos lá então? Como dizer não sem fechar portas? A primeira ideia que precisa ficar aí na sua cabeça é que pessoas que sempre dizem sim acabam sendo vistas como pouco respeitosas. Você perde valor quando você diz sim para tudo e todos. Talvez tenha escutado já gente te dando esse feedback. Há pouco, inclusive, antes de entrar aqui para gravar esse vídeo, eu estava mentorando um profissional, um gerente já sênior, que está tendo muitas dificuldades. Porque ele não tem agenda. A agenda dele, na verdade, é de terceiros. E ele entende que para ser um profissional valorizado dentro da companhia, ele tem que deixar as coisas dele de lado e fazer aquilo que outros querem. Só que a gente já está na mentoria exatamente porque ninguém está enxergando isso. Está enxergando sim que ele não faz o trabalho que deveria ser feito. Como Tony Blair ensina, a arte da liderança é dizer não. Não dizer sim. É muito fácil dizer sim. É muito fácil nós irmos para um caminho em que nós não queremos conflitos, nós aceitamos nos sacrificar simplesmente para atender os desejos, vontades de terceiros, participar de todas as reuniões só para não ser o chato que recusa um invite. Só que com o passar do tempo, as pessoas não enxergam valor em você. Pelo contrário, o tiro sai pela culatra. O que fazer então? Eu tenho 3 grandes dicas. A primeira delas, quando você for dizer não, seja claro, mais gentil. Tem gente que simplesmente diz, não dá, não vou fazer, me desculpa, mas não vai rolar. De uma forma seca. Isso é ruim. Eu trouxe aqui uma frase de como você pode, por exemplo, proceder. Eu gostaria muito de ajudar, mas agora eu não consigo entregar com a qualidade que você merece, que você necessita, com a atenção que esse assunto exige. Me desculpa, mas não vai dar. Às vezes o tom de voz faz uma diferença enorme, não é só aquilo que você diz, mas como você diz, olhando nos olhos do seu interlocutor, por exemplo, tocando nele, mostrando que realmente não é possível, mas sendo claro. Tem gente que diz, eu acho que não dá, e já cria expectativa no outro, vai ficar pior do que encomenda. Segunda dica é essa. Ofereça algum tipo de alternativa. Por exemplo, você já pensou em pedir ajuda para o João? Ele também entende muito desse assunto. Ou então você pode chegar e comentar, olha, eu não consigo, mas eu tenho um analista na minha equipe que também tem domínio sobre essa ferramenta e eu posso pedir para ele colaborar com você. Fica bom assim? O não é simplesmente esqueça. Às vezes é você trazendo uma opção que vai contribuir com a resolução daquilo do problema, né, que a pessoa te trouxe. E o terceiro ponto também relevante é explicar a razão. Não que você tenha que ficar se justificando sempre para todo mundo, mas ao dizer não, isso faz parte também da cartilha. Senão vai parecer simplesmente um capricho seu, uma baixa colaboração, uma falta de um espírito de interdependência, ok? Uma forma de dizer isso é, eu estou envolvido num projeto que precisa ser entregue até o final da tarde, sem falta, né? Eu vou estar em reunião o tempo todo, não vou conseguir separar 2 horas do tempo e sem isso não rolaria. Você sabe, eu procuro me dedicar a fazer a coisa direito. Se assim mesmo não ficar bom, paciência, você já foi até onde você poderia. E isso vale não apenas com pares, isso vale com superior,
direto. Isso vale com o diretor de um outro departamento. Por exemplo, se você se reporta a uma determinada diretoria, um terceiro diretor te pede. Isso vale para um cliente. Gente, guarda essa frase aqui, que é marcante. Metade dos problemas desta vida é causada por dizer sim rápido demais e não tarde demais. É isso. Você não tem que sair daqui dizendo não para todo mundo, mas é fundamental que, se você tem dúvida se vale a pena dizer sim ou não, aguardar um pouco mais de tempo. Pedir, olha, posso te sinalizar daqui a meia hora? Eu estou em dúvida se vai ser possível. Você analisa, pensa em opções e depois dá um retorno. Dizer sim rápido demais traz muitos problemas. Dizer não de qualquer jeito traz problemas ainda maiores, como eu comentei no início. A arte da liderança é saber exatamente aprender a navegar nesse meio do caminho, com equilíbrio, em que você diz sim para aquilo que merece o seu sim e diz não de uma forma cuidadosa para aquilo que não deve fazer parte da sua agenda. Pense nisso.